casa. Como visitante, amigos, o Fluminense tem um aproveitamento de 63%. É algo relevante e que traz confiança para o tricolor buscar o resultado hoje aqui em Itaquera. Então, se o Corinthians quiser sair com a classificação, vai ter de conseguir surpreender o Fluminense como fez com o Atlético Goianiense. Porém, com essa diferença de não precisar fazer um esforço tão grande para correr atrás de um resultado de 2 gols de diferença. É um conforto, mas não tem nada garantido. A expectativa que a torcida corintiana volte a apoiar bastante o time, casa cheia, mas do outro lado, sempre bom lembrar e frisar. É um adversário forte que, mesmo desfalcado, escutei os amigos aí debatendo sobre o papel dos centroavantes hoje, é preciso que a gente olhe para o meio-campo, especialmente esse meio-campo do Fluminense. Há uma dúvida de como o Diniz vai montar esse meio desfalcado do André, que está suspenso, e sem o Nonato, que foi vendido para o Ludogorets, da Bulgária, e agora o Diniz precisa quebrar a cabeça, porque é uma escolha bem difícil. Ele vai com Felipe Melo, opta pela experiência, um cara mais cascudo, mas que tem tido muita dificuldade de recomposição contra um meio-campo que se impõe como o do Corinthians, ou tenta rejuvenescer esse time, vai de Martinelli, Iago Felipe, que entrou contra o Fortaleza, e por mais que tenha errado alguns passes na saída, é um cara que sabe bem jogar, entende muito bem o estilo do Diniz, mas qualquer escolha que o Diniz fizer, ele vai correr riscos, como sempre. Imagino que o Diniz não vai abrir mão da sua filosofia, da sua ideia de jogo, e o professor sabe, né, dinizista como eu, a gente pode até esperar um Fluminense protagonista hoje aqui na Arena, tomando a iniciativa, porque precisa correr atrás do resultado, precisa buscar uma vitória fora de casa. Mais uma, Fluminense que venceu todas fora de casa, amigo. Na Copa do Brasil, não tomou gol como visitante, venceu todas. Espera fazer história, espera fazer mais uma vitória aqui em Itaquera hoje. Na verdade, inclusive o Cruzeiro no Mineirão, né, professor? Sim. Jogou sempre. Mas o Breyer tocou a bola para você, então domina aí, professor. Não, o Flu sempre jogou melhor fora do que em casa, né? Inclusive contra o Fortaleza, isso foi claro. O primeiro tempo, principalmente contra o Fortaleza fora, foi muito melhor do que todo o resto daquele jogo e do jogo seguinte. Então tem isso. É o chamado visitante indigesto. Até por essa questão de fidelidade ao dinizismo, eu acho que o Fernando Diniz vai optar ali pelos volantes que dão a ele uma condição mais próxima do que ele tinha antes. Então, no caso, o Martinelli e o Iago. Não que o Felipe Melo seja um volante cabeça de bagre. Quando a gente fala de volante, o Felipe Melo, na sua melhor condição, ele é um volante acima da média no sentido da bola longa, da saída de bola. Mas o momento do Felipe Melo realmente não aconselha essa escalação, porque aí seria uma mudança muito abrupta para a atuada que o Fernando Diniz gosta de dar para o jogo, né? Rafael Prats, o Breyer levantou a bola ali falando da vantagem, ainda bem para o Corinthians, que ele não tem a desvantagem que ele tinha em relação ao Atlético Goianiense, porque com o Fluminense seria muito mais difícil, né? A diferença de qualidade, a diferença dos times do Fluminense para o Atlético Goianiense é grande. O próprio gol no fim, claro, mudou a história desse confronto. Mudou, claro. Senão o Corinthians teria que fazer um de diferença para tentar os pênaltis. E agora ele precisa de qualquer um vitória para classificar, Prats. Mas eu estou com o professor, estou com o Breyer em relação a não acreditar que o Diniz mudará uma filosofia de trabalho, de jogo para a partida de hoje. Por mais que seja um jogo realmente muito grande para os dois, significa muito para o Corinthians chegar à final, vai significar muito para o Fluminense chegar à final da Copa do Brasil também, mas é improvável pensar, pelo menos para mim, que para o jogo de hoje, o que o time já fez muito bem, até melhor do que tem feito nas últimas semanas, o Diniz vai talvez para um rompimento um pouco mais radical, algo mais abrupto, que é, por exemplo, começar com o Felipe Melo. Não é que o Felipe Melo não tenha qualidade, ele tem muitas qualidades para jogar, mas ele oferece ao time algo diferente do Martinelli, algo diferente do Iago, né? Algo diferente do que o André oferece e não pode jogar hoje, do que o Nonato ofereceu, que é um time que gosta da bola, de jogador esperto para trocar passes, para ter jogadores sempre em maioria perto da bola, para tentar enganar a marcação adversária. Eu acho que fica um alerta aí, Abel, sobre sábado contra o Fortaleza.
O Fluminense errou muito a saída de bola contra o Fortaleza, até acima do normal. Inclusive, assim que o juiz apitou, com Desde 30, 40 segundos de jogo, o Fortaleza já teve uma chance de gol de uma bola roubada lá perto do gol do Fluminense. E outros erros aconteceram durante o jogo também. Aí a gente vai ter que saber se foi algo muito pontual, o time não é de errar como errou contra o Fortaleza, também pela marcação do Fortaleza, mas houve muitos erros de passe e de saída de bola, ou se é algo que o Diniz vai ficou um pouco alerta para o jogo de hoje. Mas aí é que eu queria, você tocou num ponto que eu acho fundamental, até para a gente analisar o jogo e pensar nessa partida de logo mais, desde o início. O Fernando Diniz não vai mudar o jeito de jogar. O time dele vai sair jogando, lá de pé em pé, não vai dar chutão o goleiro. Muito difícil, concorda? Sim. E o Vitor Pereira, sabendo disso, como o Vojvoda também sabia, e os adversários do Fluminense sabem, vai tentar roubar essa bola lá na frente. Será? Ou não? Você acha que não? Não sei. O Corinthians não é Isso que eu ia te perguntar. Eu tenho dúvida. O Corinthians não é tão versado ou tão bem treinado para fazer essa marcação sob pressão. Pode fazer em alguns momentos do jogo. Vai deixar ele sair jogando, então? Eu não sei, o Corinthians pode tentar um jogo mais direto. Um jogo de roubada de bola mais no campo de defesa e tentar, talvez, aí, trocando poucos passes, contra-ataque, chegar à frente. Pode ser. Claro que também conta com erro, Abel. É bom a gente lembrar. O jogo no Maracanã estava muito complicado para o Corinthians nos dois momentos que o Corinthians faz o gol. O primeiro gol sai um erro de passe do Fluminense. Uma bola recuada para trás, o André não alcança. E aí abre um espaço que Renato Augusto e o Yuri Alberto se encontram para fazer o gol. E o segundo gol é um erro do Michel Araújo, que aí não sai jogando curto, quer dar um chutão. Dá um chutão mal feito, a bola está perto da área, o Fagner encontra o Roger Guedes empatar o jogo. Então, assim, ficou bom o empate para o Corinthians também pelas circunstâncias do jogo. Era um jogo que o Fluminense se aproximou mais da vitória e não venceu. Então, eu não sei o quanto do Maracanã vai hoje para Itaquera para o Corinthians pensar como vai marcar o Fluminense, mas é um fato importante do jogo. Rafa Marques, você falou deveria, se eu entendi bem, Sim. Você acha que tinha que ser aquela marcação alta lá? Como se diz hoje, o bloco alto, pressionando lá a saída? O Corinthians tem que fazer isso? O confronto começa 0-0 e o jogo também, né? Então, as condições técnicas dentro das quatro linhas, elas estão iguais. O Corinthians tem a seu favor o fator estádio, que é um baita de um fator torcida e tudo mais. Quem viu o Fluminense jogar, e claramente o Vitor Pereira estudou muito o Fluminense para esse confronto, já percebeu que, pelo menos para início de jogo, o mais recomendado é pressionar a saída de bola do Fluminense. E digo mais, hoje tem um agravante. A ausência do André, ela é uma ausência, falamos há pouco sobre o Arrascaeta em relação ao Flamengo, em termos comparativos para a funcionalidade da equipe, dá até para a gente estabelecer um paralelo. O André é tão funcional quanto com outras funções, com outras características, com outras demandas da equipe. Ele fora, nenhum volante, que o Diniz vem a escalar hoje, consegue fazer a dinâmica para sair da pressão adversária que o André faz. O Felipe Melo é lento, não faz. A bola longa do Felipe Melo é muito boa, mas ele não tem velocidade no raciocínio para poder fazer o deslocamento corporal. O Wellington não tem recursos técnicos e o Martinelli é lento. Então, assim, são as três opções que tem o Fernando Diniz. Nenhuma delas ela é suficientemente confiável. Então, até por uma questão de fragilidade do adversário, convém que o Vitor Pereira escale o Corinthians de uma maneira que os homens de frente possam fazer essa marcação-pressão, porque se o Corinthians fizer 1-0, o desconforto para o Fluminense vai ser muito grande no jogo. E o dilema do Diniz é grande em relação a isso, justamente porque ele sabe que não tem nenhum jogador que possa fazer bem esse papel do André. Uma coisa me chamou a atenção, o Felipe Melo deu uma entrevista coletiva terça-feira. Das duas, uma. Ou ele foi um chamariz, ele foi uma isca, o Diniz pediu para ele falar, para a imprensa achar que ele ia jogar, e aí ele aparece com outro jogador logo mais, ou ele vai jogar, e em ele jogando, estou dizendo agora, hein, às 10h21, em ele jogando, o Fluminense perderá muito da sua dinâmica de construção. Por mais que não abandone a sua metodologia de jogo, a dinâmica de construção estará prejudicada. E aí pode ser um cenário diferente para a partida dessa noite. Ainda insisto que, apesar de todos os senões, o mais indicado para a vaga do André é o Martinelli.